Pai do Senhor, irmãos. Boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Meu Deus, que batalha pra gravar. Sangue do cordeiro. O telefone tá travando. Não deu, a câmera travou. Tipo, tô gravando pelo TikTok aqui, aí tá com efeito. Ai, aleluia, né? Eu vim aqui movido pelo Espírito Santo porque eu tive uma visão no dia de ontem. E aí o Senhor ele me deu a ordem para gravar, para compartilhar, né, com o povo de Deus, né, a noiva de Cristo. Eu creio que esse vídeo vai chegar aqui, precisa chegar. E só para não, meu nome é Sarita, não me apresentei, meu nome é Sarita. Eu falo aqui de Belo Horizonte. Porque eu vou postar esse vídeo no Instagram, no TikTok e no meu WhatsApp, né, que foi o que o Senhor ordenou. Se eu ordenou, eu obedeço. Eu não sou muito de gravar vídeo aparecendo, não. Apesar que o Senhor está requerendo de mim, né? Que eu venha gravar vídeos para compartilhar aquilo, a palavra de Deus, aquilo que Ele tem me direcionado. Então hoje eu vim obedecer a ordem do meu Pai. Para não ficar somente na visão, nas minhas palavras, daquilo que eu vou estar ministrando para os irmãos, do que o Senhor me deu, eu vou estar lendo aqui a palavra que vai de encontro com aquilo que o Senhor me mostrou. E a palavra se encontra em Jeremias 1, 17 ao 19, que diz o seguinte: Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ontem eu estava orando no portal da meia-noite e o Senhor ele me mostrou, me deu uma visão muito forte, né, com a igreja de Cristo. Antes do Senhor me mostrar sobre a igreja, o Senhor ele me dava em visão o Senhor falando que ele estava passando. Eu vi uma espada cravada no meio do planeta Terra, estava no meio certinho. E o Senhor falava que era chegado o tempo da ira dele. É uma coisa que está sendo falada por muitos, o Senhor só vem confirmando, né, aquilo que ele já tem falado há muito tempo por meio dos servos dele. E o Senhor ele falava que ele estava passando a mão pelos 4 cantos da terra. Eu vi o Senhor movimentando a mão assim. E o Senhor falava que ele ia tocar no mar, que ele ia tocar no magma, que ele ia tocar no vento. E só que aquele que está em Cristo, aquele que está em sinceridade, aquele que está de verdade, né, buscando o Senhor falava que nós seríamos guardados. Eu via quando o Senhor colocava, ele mostrava os remanescentes daquilo que são dele nas mãos dele, e ele fazia como uma concha assim, e colocava, fazia eu pôr a mão assim, né, falando, simbolizando que estava guardando no coração. E aí de repente o Senhor abriu minha visão e me levou para um lugar. Eu fui em espírito, como se fosse uma igreja, esse lugar. E aí eu vi um altar. E nesse altar eu via muitos pastores sentados atrás, né, no cima do altar. E muito bem vestido, muito com a roupa, muito bem vestido, uma roupa muito chique, terno, gravata e tudo mais. E aí de repente eu olhava para esses pastores e eu via eles com face de lobo. E uns até estavam com a língua para fora, outros estavam até babando. Sinal de fome, né, que tem esse que parece nos desenhos. E de repente eu vi ali um púlpito de madeira em cima desse altar e eu vi um pastor, não vi o rosto dele. E ele estava com uma roupa branca e era com tecido de pano de saco. Só que quando eu olhava assim, na parte de o Senhor me fez olhar para a parte de baixo do vestido que ele estava, da bata que ele estava, eu via lama, e eu via muita lama. E à medida que ele ia pregando, porque ele estava com o microfone na mão, ele ia andando em cima do púlpito, aquela lama ia se alastrando. De repente o Senhor me fez virar para o lado onde tá os membros, porque sempre nas igrejas tem onde os membros sempre tem o altar, né? E ali o Senhor me fez olhar para aquele povo. Eu via pessoas sentadas ali, o lugar estava cheio. Só que quando eu olhava também, eu olhava para a face deles, alguns eram faces de lobos, outros eram faces de cobras, e um e outro, assim, muito pouco, tinha a face de uma ovelha que remetia inocência, uma ovelha pequena, sabe? E o Senhor ele falava comigo na visão: eu estou te mostrando como está a minha igreja. Aqueles que estão com face de ovelha são os remanescentes, aqueles que estão em verdade, sinceridade, com Deus dentro da casa. Aqueles que realmente estão buscando o Senhor Jesus.
E de repente eu olhava pro canto da igreja, assim, entre o púlpito e onde tá o povo, a membresia da igreja, vamos pôr assim. E eu via uma mulher vestida de noiva. Só que essa noiva estava amordaçada, com as mãos presas e os pés presos. E ela estava amarrada assim, no meio assim. E ela estava toda encolhida assim, no canto da igreja, oprimida. E ao mesmo tempo que eu olhava aquilo ali, eu via assim, em cima dela, um anjo grande, enorme. E esse anjo, ele tinha vestes brancas com dourado. Ele estava com uma espada desembanhada muito grande. E eu vi aquele anjo em cima daquela mulher, né? Só esperando uma ordem de comando. De repente o Senhor me tomou em mistério e começou a falar através da minha boca o seguinte: eu estou levantando os meus. O Senhor estava falando que era o tempo, chegou o tempo do basta, do chega. Porque muitos estão brincando em cima do altar, muitos estão brincando com o Senhor, estão falando que o Senhor não está vendo, que o Senhor, né, não está contemplando ali tudo que está sendo feito. O Senhor me mostrava orgia sendo feita dentro da igreja, em cima dos altares, pastores com prostituição, com adultério, abusadores em cima do altar. E aí o Senhor falava: olha o cheiro que está vindo nas minhas narinas, do povo que fala que são meus. E de repente meu olfato espiritual abriu e eu sentia o cheiro de carniça, gente. As irmãs que estavam na oração comigo viram, eu comecei a dar ânsia de vômito. Por um momento eu cheguei de fato a vomitar porque era muito forte aquilo. E o Senhor falava: chega, basta. E o Senhor falava que estava entrando, crescendo com a ira dele, que o Senhor estava levantando. E o Senhor falou: fala para os meus escolhidos, fala para aqueles que são remanescentes, para cingir os lombos. Aí eu lembrei da palavra aqui, ó, para cingir os ombros, porque o Senhor falava que ia descer com um espírito de ousadia tão grande naqueles que estão verdadeiramente alicerçados no Senhor, que estão vendo tudo que está acontecendo, estão sendo silenciados, estão sendo calados, né? Porque a mulher vestida de noiva ali simboliza a igreja que está sendo calada, que está sendo oprimida, enquanto os lobos, os cães, né? Aqueles que estão com